e à dignidade da pessoa humana, revelando-se legítima, proporcional e juridicamente adequada à gravidade do caso. Quanto exposto, nego provimento ao grau do instrumento, confirmando por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão interlocutória agravada. É como voto. Pois não, desembargador Evaldo, como se manifesta a desembargadora Tereza Neumann? Excelência, acompanho integralmente o eminente relator. Ouvindo aqui e vendo o doutor Escócia, advogado militante no ICO, e em que nos idos de 1992, este advogado já tinha uma grande militância naquela comarca de Icó. Então, voltei aqui a lembrar daquela eleição acirrada de 1992. Como o tempo passou rápido. Mas aqui, adentrando aqui ao julgamento, acompanhei atentamente aqui a manifestação do doutor Fernando Escócia e também da Procuradora de Justiça, doutora Sheila Pitombeira. Este é um assunto realmente que ainda está a ter um avanço maior nos municípios cearenses. Mas nós estamos aqui a apreciar um agravo de instrumento e confirmo aqui que estou a acompanhar o entendimento do nobre relator. Então, proclamo o resultado do julgamento. Agravo interno no agravo de instrumento, conhecido e desprovido. Julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator. Nós ficamos aqui na pendência do item 7 da pauta, porque estava havendo aqui um problema no momento da conexão do doutor João Pedro Batista. Ele está na sala? É o item 7 da pauta, que suspendemos o julgamento em razão de um problema na conexão. Nobre desembargador. Não seria João Batista, não? João Batista Gomes Mota? João Batista, ele está na. Pronto, já vejo aqui o doutor João Batista. Pronto, agora sim. João Mota, doutora, pode me chamar de João Mota. João Mota, né? Pois não. Perfeito. Chama a julgamento aqui o agravo de instrumento 3007-949-11-2025 da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, em que é agravante Felipe Passos Frota, advogado doutor João Mota, e agravado o Estado do Ceará. Dispensa a leitura do relatório, doutor João Mota? Sim, doutora, dispenso. Então, com a palavra para a sua manifestação pelo tempo regimental. Excelência, cumprimentar Vossa Excelência, no nome da senhora, cumprimento todos os outros desembargadores presentes, a nobre representante também do Ministério Público. Excelência, na verdade, o objeto desta ação se esvaiu. Essa ação tinha por intuito preservar a vida do senhor Felipe Passos Frota, um cidadão de 32 anos de idade, pai de 2 filhos, professor, esposo, e, infelizmente, a demora do atendimento dele pelo Estado do Ceará no fornecimento do medicamento e, lastimavelmente, e aí eu lastimo com profundidade, a negativa por parte de juiz de primeiro grau do fornecimento desse medicamento o conduziu à eternidade. Ele não carece mais da atenção deste plano terrestre. Eu não sou, Excelência, um velho advogado. Eu sou, na verdade, um advogado velho, porque eu estou no direito há pouco tempo,
mas um dos motivos que me fez ingressar no direito foi uma vez ter lido uma decisão de um desembargador de São Paulo, chamado Palma Bison. Ele era desembargador da 36ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, Excelência. Ele era filho de marceneiro e, por conta disso, ele mantinha em cima do birô onde ele se encontrava, ele mantinha uma plaina que ele tinha trazido do trabalho do pai. E, certa vez, chegou a ele um agravo de instrumento por conta de uma negativa de uma justiça gratuita, e ele fez uma obra de arte na decisão dele. E nessa obra de arte ele disse uma coisa que me encantou, e eu tenho certeza que Vossas Excelências passam por essa mesma situação. Primeiro, hoje eu tive aqui uma briga com a tecnologia, nobre desembargadora. Eu acho que a senhora também, ela briga com a senhora, pelo visto, de vez em quando, né? Somos inimigos ferrenhos. A tecnologia não gosta de mim e eu não gosto dela. Depois eu tive uma briga com a beca, né? Porque daí eu fico imaginando, a beca de um advogado é sempre um pouco mais maneira do que a toga de um magistrado, que tem uma responsabilidade infinitamente maior. Mas ele diz que chegou ao gabinete dele, após a frieza da distribuição, um pedido de justiça gratuita de uma criança, filha de um cidadão que estava desempregado, que foi atropelado, e que essa criança pleiteava a justiça gratuita, mas estava com um advogado particular. E ele diz o seguinte, ele diz que quando advogado, várias foram as vezes que ele advogou de forma, logicamente, gratuita, pro bonos, e recebia balas de chocolate, galinha, peba, enfim, essas coisas do interior. Então, muitas vezes, você tem um advogado particular, não significa dizer que você tem condições de arcar com o peso das custas processuais. E ele concedeu a justiça gratuita, corrigiu a imperfeição do juiz de primeiro grau. Neste caso, não será possível Vossas Excelências fazerem esta correção. Não será possível Vossas Excelências fazer esta correção. Tem duas crianças que nunca mais verão o sorriso do pai, o aconchego e os carinhos dele. Tem uma esposa desesperada que não sabe o que fazer da vida, mas o Estado do Ceará quantificou quanto é que vale uma vida. O valor da ação era de 2 milhões e alguma coisa, que era o valor do medicamento. O magistrado de primeiro grau mandou redistribuir para a Justiça Federal, que disse que não era competência da Justiça Estadual. E, com isso, logicamente, a demora levou esse... E o pior, Excelência, um relatório médico onde o médico era claro, urgência no medicamento sob pena de morte. Sob pena de morte. Mas, mesmo assim, o magistrado assim não percebeu, negou, tive que agravar e agora estou aqui humildemente perante Vossas Excelências para dizer que o objeto dessa ação, que é a vida, se esvaiu. Muito obrigado. Obrigada, doutor João Mota, que nunca mais cheguei a acompanhar as suas manifestações na TV União. Mas obrigado, por muito doutora. tempo acompanhei e sempre com decisões firmes, decisões realmente justas e que merecem realmente ser levadas em consideração. Parabéns, doutor João Mota. Muito obrigado, Excelência. Então, com a palavra, o nobre relator. Presidente, eu cumprimento o doutor João Mota pela sua manifestação da tribuna, com a sustentação oral. Compreendo o fato ocorrido, lamentando, só que nos autos não consta nada nesse sentido, nem o pedido de desistência, nesse agravo interno. Então, por isso... Não, Excelência, é porque ele faleceu agora, recentemente. Por isso eu vou ler aqui a proposta de emenda, presidente. E assim eu farei. Direito constitucional e processual civil, agravo interno.
fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Competência da Justiça Federal, aplicação do tema 1, 2, 3, 4 do STF, agravo interno e desprovido. Caso em exame. Agravo interno interposto pelo autor, Frota, contra a decisão monocrática que, com fundamento no tema 1, 2, 3, 4 da repercussão geral do STF, negou o provimento ao agravo de instrumento, mantendo a declinação da competência para a Justiça Federal. Em ação que o objetivo o fornecimento do medicamento Gilteritinib, entre parênteses, Xospata, não incorporado ao SUS e com valor superior a 210 salários mínimos. O agravante sustenta que a ausência da União no polo passivo afastaria a aplicação do referido precedente. Requer ainda a concessão de tutela de urgência e a nomeação de curador especial. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Questões. 1. Definir se é aplicável o tema 1, 2, 3, 4 do STF à hipótese de fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS, ajuizada após a publicação do acórdão e sem a presença da União no polo passivo. 2. Determinar se há requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. E 3. Estabelecer se a análise do pedido de nomeação de curador especial é cabível neste momento. Razões de decidir. O tema 1, 2, 3, 4 do STF fixa a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações sobre fornecimento de medicamentos, registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, independentemente da presença formal da União no polo passivo, e desde que ajuizadas após 11 de 10 de 2024, como no caso concreto. A ação foi proposta em 21 de maio de 2025, sendo plenamente aplicável a modulação de efeitos do tema 1, 2, 3, 4, que vincula os juízos à observância do critério objetivo de valor, afastando o argumento de ausência da União no polo passivo. A pretensão do agravante de desconsiderar o precedente vinculante do STF revela-se indevida diante da clareza dos critérios fixados no julgamento do RE 1.366.243, não havendo margem para flexibilização em razão da parte passiva da demanda. A concessão de tutela de urgência pelo juiz incompetente só se admite em caráter excepcional, desde que presentes os requisitos legais, o que não se verifica, pois não há comprovação dos critérios fixados pelo STF no tema 6, em especial a indispensável análise técnica pelo NATJUS. O pedido de nomeação de curador especial também não pode ser conhecido por este juízo, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo juízo competente, conforme artigo 64, parágrafo 4 do CPC. Agravo interno desprovido. Como voto, presidente? Pois não, desembargador Evaldo, como se manifesta a desembargadora Tereza Neumann? Obrigada, Excelência. Eu já havia provisoriamente me manifestado em concordância com a relatoria, considerando que as cláusulas, né, do tema realmente elas são bem fechadas e não haveria possibilidade. Agora, diante dessa comunicação, né, do doutor João Mota, em sessão, aqui que nós recebemos a sua comunicação, e que o voto naturalmente não poderia ser outro, porque se não há nos autos uma comunicação oficial, a relatoria não poderia se pronunciar de outra forma. Mas também vejo que diante dessa afirmação, sob a responsabilidade do nobre advogado, doutor João Mota, eu entendo que houve a perda de objeto, né, por conta da natureza do direito personalismo que está sendo pleiteado. E assim, me posiciono por esse entendimento, né? O agravo deve ser extinto por perda de objeto. É assim que me pronuncio. Obrigada, desembargadora Tereza Neumann. Tendo em vista dois entendimentos aí, eu peço vista dos autos para melhor análise. Inclusive, desembargadora presidente, também é prudente o seu pedido, porque há implicações, depender da fundamentação, né? Eu acredito que
que realmente a natureza do direito, que estou emitindo sem maiores consultas, né, jurisprudenciais nem doutrinárias. Mas, assim, de pronto é o que eu poderia... Sim. Que eu entendo. Exato. Não. Ele está comunicando oficialmente, mas não há uma prova, não... Então, julgamento suspenso, né? Julgamento suspenso. Então, nós temos aqui um outro pedido de manifestação. Obrigada, doutor João Mota. Julgamento é encerrado. Obrigado, Chama a julgamento a apelação civil 025-9780, 36/2023, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, em que é apelante Zirlano Sileno Pinto de Medeiros, advogado doutor Luiz Gustavo Bertolini, e apelado Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O doutor Luiz Gustavo encontra-se em sala? Sim, excelência. Então, dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Então, poderá iniciar aí a sua manifestação pelo tempo regimental. Maravilha, muito obrigado, excelência. Bom, excelentíssimos senhores desembargadores, gostaria de cumprimentar a todos, desejar uma ótima tarde. Pois bem, eu venho sustentar oralmente em nome do segurado Zirlano Sileno Pinto de Medeiros, motoboy que foi vítima de um acidente ocorrido em 27 de julho de 2019, cuja consequência direta desse acidente foi a amputação traumática da falange distal do 5º dedo direito, seu dedo mínimo, né? À época, o segurado exercia atividade de entregador de alimentos e mercadorias, função que exige o manuseio contínuo e preciso do guidão da motocicleta, manobras de embreagem, acelerador, freio e etc. Além da agilidade também para carregar e entregar os itens que ele fazia essas entregas. Após o acidente, embora tenha retornado ao trabalho, o segurado possui dor crônica ao pilotar e dormência recorrente no local da amputação, sintomas que são compatíveis com a natureza da lesão e incompatíveis com o exercício pleno da atividade habitual dele. Apesar da perícia, houve a realização de perícia no processo, né? E apesar da perícia ter reconhecido a existência de sequela permanente, concluiu, de forma equivocada, no meu entendimento, que não houve redução da capacidade laborativa, ignorando tanto a natureza da atividade desenvolvida, quanto os critérios técnicos a serem aplicáveis, né? É necessário destacar que o artigo 86 da Lei 8.213 garante o auxílio acidente sempre que houver redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, independente de invalidez. Aqui a gente não está falando de uma incapacidade total, e sim parcial, né? A exigência ela é objetiva, é uma existência de sequela permanente que repercuta na atividade habitual, ainda que o segurado continue trabalhando, o que é exatamente o caso dos autos. O tema 416 do STJ corrobora esse entendimento, ao fixar que o benefício é devido mesmo quando o segurado permanece no emprego, né, ou volta a exercer a atividade, e é independente do dano, ou seja, o auxílio-acidente será devido ainda que a lesão seja mínima. E trazendo critérios objetivos aqui para ajudar na análise dos casos, a gente tem a tabela SUSEP e a tabela brasileira para avaliação de incapacidade. Foi um livro feito por peritos médicos, né, para apuração desses danos quando existe uma amputação, uma lesão, uma sequela. E no entendimento de ambos, quando a amputação da falange distal do dedo mínimo da mão dominante configura a redução de pelo menos 5 a 7% da capacidade funcional da mão, o que para a atividade de motoboy é relevante e repercute no desempenho diário dele. Inclusive, eu peço licença para citar aqui, existem jurisprudências tanto no TJ de Santa Catarina, no TJ São Paulo, e que eles trazem uma redação muito semelhante, por isso eu queria ler aqui, e é bem curto.
eles colocam, na concepção de mão humana, observa-se um conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem sua função própria, de sorte que qualquer alteração pode prejudicar a atuação global do órgão prensor e demandar, ao menos, maior esforço para a realização das atividades habituais. Então, dito isso, né, a sentença que julgou improcedente o pedido, ela desconsidera não apenas os parâmetros legais, mas também os parâmetros jurisprudenciais, como também até a realidade concreta enfrentada pelos trabalhadores que dependem diretamente da integridade física para sustentar suas famílias. Portanto, requer o provimento da apelação e a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão do auxílio acidente do segurado com o pagamento retroativo desde a DIB dele, que é em 24/11/2021. Encerro aqui minha manifestação. Muito obrigado, excelências. Obrigada, doutor Gustavo Bertolini. Devolvo a palavra ao nobre relator. Embargador Gleidson. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Luiz Augusto. Presidente, esse processo nós não podemos enfrentar o mérito desse recurso. Há uma prejudicial, uma questão processual intransponível. A autarquia apresentou embargos de declaração no ID 2736516 contra a decisão do juiz de primeiro grau. Contudo, verifica-se que logo após o despacho intimando o embargado, foi interposta a peça de apelação pelo autor, tendo os autos sido distribuídos a essa relatoria, sem que houvesse a análise dos embargos anteriormente apresentados. Eu estou julgando, não conhecendo da apelação, por vício processual, com remessa dos autos à instância de origem. Eu voto. Obrigada, desembargador Gleidson. Como se manifesta o desembargador Iraneide? Senhora presidente, eu vou acompanhar o eminente relator, ratificando o voto provisório, porque, de fato, os autos devem retornar à origem para primeiro apreciar esses embargos que foram interpostos. Obrigada, desembargador Iraneide. Desembargador Evaldo? Também, presidente, acompanho o doutor relator pelo acolhimento dessa prejudicial. Então, proclamo o resultado do julgamento, a unanimidade, recurso não conhecido, devendo, portanto, os autos serem remetidos ao juízo de origem para apreciação dos embargos interpostos pelo INSS. Julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator. Julgamento concluído. Nós temos aqui agora uma apelação cível de número 08, uma sequência de 30, 55, 54, 2022. É uma apelação cível em que apelante Ricardo Barbosa Maia e apelado Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Gleidson Pontes, em que foi aqui buscada aqui a manifestação da doutora Sheila Pitombeira, na condição de representante aqui do Ministério Público. Vejo aqui que o entendimento do desembargador Gleidson é pelo conhecimento da apelação e não provimento. A doutora Sheila Pitombeira dispensa a sua manifestação? Dispenso, senhora presidente. Muito obrigada. Então, nesse momento, eu proclamo o resultado do julgamento. Apelo conhecido e não provido, julgamento unânime. Apenas esqueci aqui de perguntar aos dois nobres julgadores, desembargador Iraneide e o desembargador Evaldo, confirmam a votação provisória? Com a relatoria, senhora presidente. Acompanho, presidente. O doutor relator. Muito bem. Passaremos agora para um outro julgamento da apelação cível de número 3.210/71/2024,
em que é apelante o município de Baturité e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves. Eu indago aqui, a desembargadora Sheila Pitombeira dispensa a leitura do relatório? Dispensa, senhora presidente. Então, pode iniciar aqui a sua manifestação. Muito obrigada. É uma manifestação muito breve. O Ministério Público propôs uma ação civil pública contra o município de Baturité, para que o município de Baturité, ele viabilizasse a acessibilidade aos seus espaços públicos, tá? E ele mostra na sua ação, primeiro, que existe uma lei municipal tratando disso aí, existe o Código de Posturas Municipal, e existe também, eminente desembargadora Tereza, um decreto federal, que é o decreto 6.949, de 2009, onde o Brasil ratifica a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Né? Então, em razão de todas essas questões, e que o município de Baturité, ele deveria ensejar todas as medidas, todas as tratativas, no sentido de viabilizar a acessibilidade às pessoas com deficiência nos espaços públicos. E lógico que é um direito da pessoa que tem uma deficiência, né? E eu lembro sempre, né, eu tenho um colega que ele sempre traz as convenções internacionais. O Brasil, muitas vezes, ele termina sendo instado a adotar essas medidas e a ser sancionado, porque ele participa dos processos, dos debates internacionais, e na hora de realizar o cumprimento dessas ações, faz mais ou menos cara de paisagem, né? Usando uma linguagem mais corriqueira, mais coloquial. E então é nesse sentido, no sentido em que a ação do Ministério Público, ela seja provida, que o recurso interposto pelo município de Baturité, né, seja, então, improvido, para que, de fato, haja a acessibilidade aos espaços públicos lá no município de Baturité. São essas as considerações, senhora presidente. Obrigada, doutora Sheila Pitombeira, e retorno aqui a palavra ao doutor... Não, é a desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves. Pois não, excelência, obrigada. Passarei aqui a leitura da ementa. Constitucional e administrativa, apelação civil, ação civil pública, pretensão de condenação do município de Baturité à promoção de adequações das vias públicas locais a pessoas com deficiência. Sentença de procedência, rejeição da prefacial de nulidade da sentença. Acessibilidade a pessoas com deficiência, direito constitucionalmente assegurado, omissão do poder público delineada, impossibilidade de alegação de limitações orçamentárias, intervenção do judiciário autorizada, ausência de interesse processual quanto à alegação de descabimento de verbas honorárias, que o conhecimento foi em parte, e desprovimento da apelação do município de Baturité. Pode concluir, desembargador. Parcial, né? Como sendo parcial, então, a nobre representante do Ministério Público deseja que seja lei todos os... Então... Fico satisfeita, obrigada. Obrigada, desembargadora Tereza Neuma. Após a sessão, a doutora Sheila Pitombeira terá acesso à íntegra do voto, que eu, neste momento, também rejeito a preliminar, pelo não provimento e pelo parcial conhecimento, nos termos do voto da eminente relatora, e aqui eu busco aqui o entendimento do desembargador Gleidson. Confirmo o voto provisório, presidente, acompanhando a eminente relatora.
Então, proclamo o resultado do julgamento, preliminar rejeitada e no mérito apelo parcialmente conhecido e não provido, julgamento unânime. Nós temos aqui também um outro pedido de sustentação da apelação civil de número 028-0039-26-2020, também apelante o município de Tianguá e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Terese Neumann Duarte Chaves. A representante do Ministério Público buscou aqui a sua manifestação, mas vejo aqui, doutora Sheila Pitombeira, apelação civil conhecida e não provida. E eu aqui já digo que também irei me manifestar pelo entendimento da nobre relatora, e o desembargador Gleidson já se manifestou. A doutora Sheila Pitombeira dispensa a sua manifestação? Dispenso, senhora presidente. Então, proclamo o resultado do julgamento, apelação civil conhecida e não provida, julgamento unânime nos termos do voto da eminente relatora. Nós concluímos aqui os pedidos de manifestação e iremos aqui para concluída as sustentações orais, a presidência da Câmara indaga aos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública se há alguma manifestação nos processos de seus respectivos interesses. Senhora presidente, o Ministério Público já se manifestou nos autos, gostaria só de registrar que essa pauta, nós não houve a intimação pessoal do representante do Ministério Público, e só para, acredito que tenha sido essa mudança de secretaria, né? Só para lembrar que a intimação, ela por óbvio, né, ela deve ser pessoal, isso está escrito no Código de Processo Civil, lá no artigo 180, está na Lei Orgânica do Ministério Público, lá no artigo 41, se não me falha a memória, inciso 4 ou 5, acho que é o inciso 4, está no Código de Processo Penal, então é uma prerrogativa legal que acreditamos que deve ter sido um equívoco para que a intimação do Ministério Público seja pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sheila, pela sua manifestação. Acredito que tenha sido em razão desse momento de transição que a Câmara vem passando, mas com certeza será levada em consideração, realmente há uma prerrogativa e devemos obedecer. Obrigada pela sua orientação, que é muito válida. E aqui eu quero ao doutor Benevides, ao doutor Benevides, conceda a palavra para a sua manifestação. Senhora presidente, agradecendo a oportunidade, a Defensoria Pública nada tem a requerer, apenas a dar boas-vindas à nossa nova secretária e desejar sucesso para que ela seja bem feliz na nova função. Muito obrigado. Obrigada, doutor Benevides. E aqui nós temos apenas que indagar dos integrantes da Corte a ratificação ou não da votação provisória. Devo esclarecer aos nobres julgadores que tive acesso aos votos de vossas excelências, tivemos aqui um problema técnico e achei melhor deixar para me manifestar na presente sessão, em que acompanho todos os eminentes votos dos eminentes relatores, ora do desembargador Gleidson, ora da desembargadora Iraneide, e também do desembargador Evaldo, aliás, desembargador Gleidson e da desembargadora Iraneide, né, que é a tríade de julgamento da qual faço parte. Não houve nenhum impedimento, nenhuma suspeição. E confirmo toda a minha votação, seja de processos pauta, extra pauta, ora como vogal, ora como relatora, nos dois sistemas, SAGE e PJE. Como se manifesta o desembargador Gleidson? Também, presidente, eu quero confirmar todos os votos proferidos por mim na condição de relator e vogal.
Obrigada, desembargador Gleidson, desembargador Iraneide. De igual modo, senhora presidente, eu confirmo todos os votos por mim proferidos, provisoriamente, nos dois sistemas, PJE e SAG, seja como relatora ou vogal. Obrigada, desembargador Iraneide, desembargador Evaldo. Quero, presidente, ratificar os votos por mim proferidos, também na condição de relator ou vogal, no sistema SAG e PJE. Obrigada, desembargador Evaldo, desembargadora Tereza Neuma. Senhora presidente, também da mesma forma, ratifico todos os votos por mim proferidos, né, na condição de relatora ou vogal, à exceção de um voto do PJE, número 222, relatoria do desembargador Evaldo, sob número 0125-295-41-2019. Em relação a esse voto, como eu tenho um precedente exatamente com essas partes, então eu gostaria só de conferir alguns aspectos em relação ao que eu já me pronunciei. Então, eu acredito que pelo rito, né, da nossa sessão, deva ser lido o voto. Sem dúvida, para ficar registrado, né? Certo. E que Vossa Excelência vai solicitar a vista dos autos? Sim, eu vou pedir vista dos autos. Pronto, mas para o desembargador Evaldo, consegue aí emitir a sua... Excelência. Eu estou só aqui localizando... Pois não. O voto para facilitar... Sem dúvida. Pode ficar à vontade, desembargadora. Desembargador. Pois não, presidente. A ementa. Direito administrativo e do consumidor. Apelação civil. Ação anulatória de débito. Multa aplicada pelo DECOM. Legitimidade do órgão fiscalizador. Razoabilidade e proporcionalidade do valor desprovido. Desculpe. Do valor. Recurso desprovido. É suficiente? É suficiente. Obrigado. Então, sim, com a palavra a desembargadora Tereza Neuma. Pronto, como eu havia me adiantado, é suficiente, a questão não é complexa, mas como eu tenho um precedente, acho mais prudente conferir. Então, peço vista desse pronunciamento, deste voto. Vista concedida, julgamento suspenso. E assim nós concluímos a nossa pauta de hoje, uma pauta bem extensa, mas estamos apresentando, né, à sociedade cearense um resultado somente nesta tarde. A segunda Câmara de Direito Público consegue julgar 378 processos. É Excelência, pela ordem, por favor. Pois não, doutor Plínio. Desculpe o incômodo. Eu tive um problema na internet e eu não requeri sustentação oral, mas eu caí e eu tenho um processo que é de sua relatoria. E estava pautado para hoje. Eu não vi se foi julgado ou não, porque eu tive um problema na internet. A senhora poderia me confirmar, por gentileza, me perdoe. Qual é o número, hein, doutor Belchior, da pauta, você sabe? Eu não estou com a pauta, eu tenho o número. Não, pois então me relate aí o número do processo, e aí a assessoria verifica. 300.9905.93/2024. É uma apelação. Instituto Dr. José Frota. Que número? 100, não, no roteiro, mas eu digo na ordem da sessão do PJE. 179 no PJE. Alguém está com o PJE? Qual é o número aí, desembargadora Iraneide? 179. 179 no PJE. Mas vamos ver, que poderemos ter outro, porque o que foi me apresentado aqui pela assessoria é 1.5, apelação em remessa necessária. Isso. O Instituto do roteiro. Aline Maria Porto Fernandes e outros. Esse daqui, né? No roteiro. Agora, no PJE, na sessão do PJE, de ordem é outro. Na realidade, é uma remessa necessária, né?
Ele é uma apelação porque o IJF apelou. E é uma remessa necessária porque... Isso, comporta, né? Isso. Mas aqui eu vejo, doutor, eu indago aqui a Beatriz, se esse processo 1.5, ele foi apresentado na relação de que eu busquei aqui a votação dos membros da corte. Se ele consta na relação da pauta de sessão de hoje. Eu fui intimado da pauta hoje para ele. Mas eu quero saber se constou, tá entendendo? Sim. Pronto. Então, doutor Plínio Belchior, o julgamento atende aqui os interesses dos seus constituintes. A remessa necessária conhecida e apelo conhecido e não provido. Muito obrigado, Excelência. Eu peço desculpa, foi confirmado aqui. Pronto, mas realmente foi confirmado. Acabamos aqui, quando Vossa Excelência adentrou na sala de sessão, eu acabava de perguntar aos integrantes da turma ou da corte, porque nós temos as turmas, né? E todos estavam a confirmar. Satisfeita? Alguma coisa nós vamos já disponibilizar todos os votos para o público externo. Excelência, muito obrigado. Desculpe atrapalhar Não, é um direito que lhe assiste, viu? Um bom feriado a todos. Obrigada. Eu gostaria de indagar dos membros da corte algum requerimento a ser feito? Senhora presidente, eu queria aqui, que eu, no início não fiz de público, mas agora eu vou fazer, os agradecimentos à Ismênia, né, que nos secretariou, né, que por alguns anos, desde quando eu fui presidente. Então, eu queria fazer esses agradecimentos, ao mesmo tempo que queria pedir um voto digamos assim, tanto de parabéns, né, pelo desempenho que ela teve, né, como secretária aqui da Câmara, sempre solícita e disponível, né, atendendo às nossas solicitações, prontamente colocando a pauta e os pedidos de sustentação no nosso grupo, e eu quero fazer esse voto, né, tanto de parabéns para ela, né, e agradecimento. Desembargador, o Ministério Público gostaria de se acostar aos votos de Vossa Excelência. Quem mais? Eu de acordo, subscrevo aí a postulação da desembargadora Iraneide. Realmente a Ismênia foi muito proativa, eficiente e merece o nosso reconhecimento. Senhora presidente da Defensoria Pública também se acosta, inclusive eu falei pessoalmente com ela, mas agora deixo também publicamente registrado também o agradecimento e a boa sorte na nova empreitada que ela vai enfrentar. Muito obrigado. Presidente, eu também quero... Posso falar? Pode, desembargador. Quero me associar às palavras da desembargadora Iraneide e também levar a doutora Beatriz as nossas... Que seja muito feliz nessa empreitada nova que está a assumir. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada aos integrantes desta Câmara, Augusta Câmara, que neste momento estamos aqui a reconhecer o grande trabalho dessa servidora do Tribunal de Justiça e, com certeza, guardar um registro dessa sessão, votos de parabéns, de congratulações. Sempre é importante que o servidor tenha consigo este reconhecimento, e inclusive sendo anotado na sua ficha funcional. Então, apenas para protocolar, indago a todos de acordo, não é isso? Na ficha. De acordo. Sim. Então, será comunicada por sinal, hoje, embora já não fazendo mais parte
da nossa equipe, mas se prontificou e ficou conosco no decorrer de toda a sessão. Nosso muito obrigada, a nossa gratidão. Então, o registro é somente esse. Perdão, desculpe. Só para fazer o registro, porque como ela foi confirmada durante a minha gestão também, fazer também um registro, associando-me às palavras da desembargadora Iraneide em relação à doutora Ismênia e também dando as boas-vindas à doutora Beatriz, só para o registro ficar aí conseguindo. Não, a desembargadora Tereza, algum registro a ser feito? Olha só, esse mesmo, obrigado. Então, acho que tem sido a sessão mais longa do ano, né? Foi. 17 horas e 52 minutos, mas com uma produtividade maravilhosa. Tudo tem fim. Desembargador Cleito, sempre engraçada. Presidente, gostaria de perguntar se Vossa Excelência está em Aurora ou em Parambu. Graças a Deus, desembargador Evaldo, eu estou no decorrer da sessão. A desembargadora Iraneide até perguntou, e este cenário é Tamboril ou é Tamboril ou Aurora? Eu digo, é Aurora. Aqui, hora dessa, um frio, um calor enorme, eu ainda de toga, sabe? Mas depois do chamado vento do Aracati, 20 horas, aí começa a melhorar, de madrugada você tem que ter um cobertor, viu? É um ar-condicionado natural, sem pagar energia. Estão vendo esses contrastes. Que não tem amor-focos, né? Mas eu estou no sítio aqui, sítio Ipueiras, justamente na casa dos meus avós paternos, em que eu estou revitalizando, com a graça de Deus e com muita alegria. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores, a nossa sala de sessões do Tribunal de Justiça, e um ótimo feriado para todos. Abraço grande. Felicidade. Bom feriado a todos. Doutor Bené, bom feriado. Tchau. Felicidade, um abraço, bom feriado.